Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para a segunda edição do nosso giro de notícias dessa segunda-feira e vamos falar de um assunto que eu sinceramente acho muito chato, mas que a gente tem que falar, que é Maracanã, essa confusão de Maracanã. É Flamengo e Fluminense de um lado fazendo birra, é o Vasco do outro lado tentando, exigir o seu direito de jogar no estádio e sempre dá essa confusão. Enfim, a gente tem que falar aqui sobre isso toda vez. Vamos lá, vamos atualizar aqui a situação do Maracanã. O governo do estado respondeu, à liminar judicial que o Vasco tinha entrado ali para poder impedir que renovassem automaticamente a concessão do Maracanã para a dupla Fla-Flu. Flamengo e Fluminense também entraram nesse processo e, de certa forma, até tentando colocar o Vasco ali como um clube inferior. Uma nota que parece que foi feita por um tuiteiro ou por uma criança de 12 anos. Nem parece que foi, enfim, uma instituição, um clube centenário, que faz uma petição dessa. Mas, enfim, o Vasco depois respondeu essa situação e eu vou tentar aqui mostrar para vocês como foi esse rolo aí durante o dia de Maracanã, beleza? Depois da vinheta a gente começa. Antes, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui do OneFootball, tá aparecendo o QR Code na sua tela. Você pode apontar a sua câmera e baixar o OneFootball gratuitamente. É um aplicativo gratuito, você não paga nada por isso. E lá você tem as novidades do Vascão na palma da sua mão. Tem a classificação do Campeonato Brasileiro, a tabela completa, enfim. Você pode conferir tudo de graça lá no aplicativo OneFootball. Link aqui na descrição desse vídeo e o QR Code também está aparecendo aí na sua tela. Bom, vamos lá. Vamos falar de Maracanã, Vamos tentar aqui dar uma resumida em tudo que aconteceu no dia de hoje em relação ao Maracanã. O Vasco jogou ontem no estádio, empatou com o Palmeiras em 2-2, mas o Vasco só conseguiu jogar no Maracanã ontem porque entrou na justiça, para ter o direito, para poder exercer o seu direito de jogar no estádio público, que é o estádio do Maracanã, que nesse momento, tem uma concessão que termina amanhã, um termo provisório, que dá a Flamengo e Fluminense a administração do estádio. E esse termo se encerra amanhã, e exatamente por isso, que está tendo toda essa confusão e esse imbróglio aí nos últimos dias. Vamos lá. O Vasco já tinha ali informações que o governo do estado do Rio de Janeiro ia conceder a renovação ali por mais 6 meses para a dupla Fla-Flu, sem ouvir o Vasco, sem colocar o Vasco no meio desse processo, ia renovar de forma automática, a situação do Maracanã para a dupla Fla-Flu. O Vasco, se antecipando a isso, entrou na justiça com uma liminar impedindo, que o governo renovasse ali a concessão do estádio para a dupla Fla-Flu sem ouvir, sem ter um chamamento público, onde o Vasco pudesse participar também dessa espécie de licitação. A justiça deu um prazo para o governo do Rio de Janeiro se manifestar até hoje. E o governo do Rio de Janeiro se manifestou, apresentando ali os seus argumentos e se mostrando favorável à renovação do termo de permissão de uso para a dupla Fla-Flu. Eles defenderam essa modalidade de cessão temporária e afirmaram que a não renovação desse TPU pode provocar o fechamento do estádio por tempo indeterminado. Então, o governo já deu o veredito deles, praticamente, dizendo, a intenção do governo é renovar o TPU para a dupla Fla-Flu aí por mais 6 meses. E aí, a dupla Flamengo e Fluminense também entraram aí nesse processo, se manifestaram, já que são interessados nessa situação do Maracanã, e entraram ali nesse processo de uma forma que parece que foi uma criança de 12 anos, um torcedor do Twitter, alguma coisa do tipo que escreveu ali os tópicos apresentados por Flamengo e Fluminense. Em resumo, em 29 páginas, os advogados que representam Flamengo e Fluminense se auto-intitularam os maiores clubes cariocas de futebol. Os dois se auto-intitularam ali, os 2 maiores clubes de futebol do Rio de Janeiro. Disseram que o Vasco apenas quer, abre aspas, causar prejuízos e transtornos ao Maracanã, fecha aspas, e disseram também que Flamengo e Fluminense têm praticamente 70%
da torcida do estádio do estado do Rio de Janeiro. Enfim, uma nota cheia de mentiras, né? Disseram também que a torcida do Vasco não tem média de público para lotar o Maracanã, e aí eles usaram como argumento a média de público do Vasco do ano passado, que foi em média ali 20 mil torcedores, mas usaram de má fé, né? Porque a média do Vasco é de 20 mil torcedores, porque o Vasco joga em São Januário, todos os jogos e ingressos acabam, né? E tem sempre 20 mil pessoas em São Januário. Nas vezes que o Vasco jogou no Maracanã, no ano passado, contra Cruzeiro e Sport, tivemos mais de 60 mil pessoas, e ontem contra o Palmeiras no Maracanã, o Vasco colocou 60 mil torcedores, né? Então, às vezes que o Vasco vai para o Maracanã, o Vasco também sempre vende praticamente a carga máxima de ingressos. Mas os advogados da dupla Fla-Flu ignoraram esse fato, né? E disseram que com a média de 20 mil torcedores, o Vasco não tem condições nem de abrir o Maracanã. Assim, como eu disse aqui, parece que realmente foi uma coisa que algum torcedor de Twitter escreveu, que não foi um advogado que colocou isso nos autos do processo, porque eu acredito que qualquer juiz, desembargador que lê isso sabe que não está lidando com a verdade. Mas a gente sabe também que uma licitação do Maracanã não vem só de mentira e verdade, né? Tem muita coisa por trás, muitos interesses, enfim, o buraco é mais embaixo do que parece. Mas Flamengo e Fluminense se manifestaram e o Vasco também se manifestou rebatendo ali a dupla Fla-Flu. O Vasco pontuou que desde outubro de 2022 vem tentando resolver a questão do Maracanã de maneira amigável. Além disso, o Vasco apontou que no dia 9 de março desse ano enviou a primeira notificação em que manifestou a vontade de participar do próximo TPU, o termo de permissão de uso. O Vasco lembrou que o atual TPU foi celebrado em meados de novembro do ano passado, ou seja, o antigo termo estava vencido há pelo menos uma quinzena. Por fim, vale destacar que o processo está nas mãos do juiz competente para a análise do caso. Então, cara, tentando resumir aqui, bem resumido, porque é um assunto chato, é um assunto difícil de entender. Vasco já se manifestou na justiça, o governo já se manifestou na justiça dizendo que a intenção é renovar com a dupla Fla-Flu. A dupla Fla-Flu também se manifestou, tentando ali tirar o Vasco como um clube inferior a eles, etc e tal, que o Vasco não precisa do Maracanã. Chegaram a dizer que o Vasco só quer o Maracanã para dar lucro para 777. Eles colocaram até na nota deles, né, que Flamengo e Fluminense são clubes filantrópicos. Chegaram a colocar isso. Chega a ser engraçado, né? Eles lucram lá com o estádio em todas as partidas. Bilheteria milionária em toda partida, mas são clubes filantrópicos, né? Só o Vasco que quer lucrar com o estádio. O lucro que eles têm com o estádio, eles devem reverter, né? Dar para o governo investir em saúde, educação, já que são clubes filantrópicos, né? Enfim, cara, é de uma má vontade, assim, de uma situação que chega a ser constrangedora. Mas, enfim, tá nas mãos agora do juiz, né? E aí o juiz vai definir se o governo do estado pode renovar esse termo aí de permissão para a dupla Fla-Flu, ou se vai ter que fazer um chamamento público aí, e aí sim o Vasco vai participar. Mas a intenção do governo do estado, pelo que a gente pode ver, é colocar a dupla Fla-Flu por mais 6 meses no Maracanã. É complicado, né, cara? É complicado, como eu disse, é um assunto muito chato, é um assunto que é difícil até de compreender, né? Porque e é uma coisa que não vai acabar, mesmo se renovarem aí para a dupla Fla-Flu. Sempre que o Vasco quiser jogar no estádio, a dupla Fla-Flu não vai querer liberar, mas o Vasco vai entrar na justiça e vai conseguir a liberação na justiça, como vem acontecendo aí nas últimas partidas. Porém, é um desgaste, né, completamente desnecessário. É impressionante como as pessoas não conseguem sentar e conversar para resolver o problema. E é lamentável, assim, a postura do governo do Rio de Janeiro, porque eu acho que o governo do Rio tinha que fazer isso, tinha que achar uma solução para os 3 clubes, né? Já que os 3 estão querendo administrar, o papel do governo do Rio era tentar fazer com que esses clubes cheguem no meio termo, né? Que seja viável, que seja ok para todo mundo. Mas a gente vê o governo do Rio de Janeiro tendendo, né, ao lado ali da dupla Fla-Flu, muito por conta do Flamengo. A gente sabe que o governador é torcedor do Flamengo, está sempre viajando com a delegação do Flamengo, etc e tal. Então, assim, é lamentável, né, que o governador tenha essa postura e não uma postura ali de conciliador para resolver o problema. Enfim, teremos aí muito pano para manga ainda nessa situação do Maracanã, que, como eu disse, é um assunto muito chato. Não gosto de falar disso, mas, enfim, às vezes a gente é obrigado a tocar nesse assunto.
E fica aí, né? Torcedor do Vasco, que também é cidadão e pagador de impostos aqui do Rio de Janeiro, tem que, sempre que o Vasco precisa jogar no Maracanã, sempre que o torcedor do Vasco quer utilizar o Maracanã, tem que ficar aí na boa vontade, né, da dupla Fla-Flu, ou o Vasco tem que entrar na justiça para conseguir o direito. É um absurdo, né? Mas o Rio de Janeiro é isso aí. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!